Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. E hoje o nosso assunto é Kong. Isso mesmo, Kong. Um API Gateway poderosíssimo que vai ajudar você a melhorar a performance e a segurança da sua aplicação e tornar ela escalável. Fica ligado aí no vídeo. Kong é uma plataforma open source que já vem sendo usada há muito tempo aí pela internet, mas pouca gente conhece. Na verdade, o Kong é uma plataforma desenvolvida em cima de outro produto open source que é muito utilizado e muitos desenvolvedores conhecem, que é o Nginx. O Nginx é um dos mais poderosos e robustos servidores HTTP que nós temos no mercado atualmente e é amplamente usado por grandes empresas que precisam entregar aplicações em escala muito grande. O Kong foi desenvolvido utilizando uma camada que consome o OpenRest, que é uma outra plataforma super legal que não precisa ser usada necessariamente dentro do Kong só, você também pode usar o OpenRest em outras aplicações, mas eu vou deixar esse assunto para outro vídeo para a gente entrar em mais detalhes. O mais legal a respeito do Kong é que usando o OpenRest você consegue desenvolver plugins em cima do Kong utilizando a linguagem Lua, que é uma linguagem super limpa e super simples de você aprender a usar. Além, é claro, de possibilitar você customizar questões de segurança ou limit rating, por exemplo, e outras features que você consegue criar dentro do Kong, customizar e integrar com a sua aplicação, tornando o API Gateway muito mais inteligente e a sua aplicação muito mais poderosa. Além disso, o Kong permite que você comece utilizando ele numa infraestrutura comum, simples, pequena, mesma estrutura que você está usando o Nginx hoje. Afinal de contas, ele é feito em cima do Nginx. Então você pode começar a utilizar ele mesmo tendo uma única API em uma aplicação simples, iniciante, ou mesmo numa startup que está em período de crescimento. O Kong você consegue configurar ele numa única máquina usando um banco de dados emulado local que funciona perfeitamente para ambiente de produção, e quando você precisar escalar ele, quando você precisar crescer ou aguentar um momento de pico, por exemplo uma Black Friday, você pode integrar várias máquinas com Kong utilizando Cassandra ou Postgres como banco de dados que centraliza todas as configurações de cada um dos nós do seu cluster de Kong, possibilitando assim que no momento em que você vai escalar a sua aplicação, o seu API Gateway também possa escalar na mesma proporção para aguentar o tráfego. Apesar que, se você fizer alguns testes, você vai ver que o Kong tem uma performance muito boa, principalmente porque dentro dele existem certas regras que você precisa seguir justamente para respeitar os princípios básicos do protocolo HTTP. E isso vai facilitar inclusive o seu desenvolvimento dos plugins e da interação com os bancos de dados, mantendo assim os seus plugins, mesmo que você não tenha muita experiência, muito performáticos e muito seguros. Para quem não entende muito bem qual é o papel de um API Gateway, um API Gateway funciona basicamente como se fosse a camada do seu servidor HTTP, mas com algumas vantagens. A principal delas é que você consegue mapear dentro do seu API Gateway as rotas que compõem a sua API ou as suas APIs. E isso possibilita que você tenha várias APIs rodando dentro do seu ecossistema, mas comute todas elas dentro do Kong, exibindo uma única interface padronizada para o seu cliente final. Você consegue inclusive fazer mapeamentos de paths de dentro da sua aplicação e transformar esses paths para manter todos os que são expostos publicamente respeitando os mesmos padrões. Mesmo que as suas APIs internas utilizem paths mais longos ou mais curtos, não importa, você consegue fazer essa transformação e criar essas rotas dentro do seu API Gateway para fazer com que quem consome a sua API nem precise saber como a sua infraestrutura funciona na verdade.
e isso também possibilita você ir quebrando os seus serviços conforme vai crescendo em serviços menores e mais especializados, tendo clusters específicos para eles, dando assim à sua aplicação muito mais performance e também mais produtividade para sua equipe técnica da manutenção nesses módulos específicos. Outra vantagem dessa camada intermediária é que o seu API Gateway também fica responsável pela parte de autenticação. Mas espera aí, não confundam autenticação com autorização. A responsabilidade da autorização, na maioria das vezes, acaba ficando realmente com a sua API, porque é ela que conhece as nuances de cada método, os objetos que cada método recebe e devolve, e apesar do Kong suportar certos plugins que conseguem controlar a autorização por método, se você for entrar num nível mais granular, mais fragmentado do controle de autorização, você vai preferir manter esse controle ainda dentro da sua aplicação. E isso fica fácil com o Kong, não se preocupe, porque mesmo você colocando a autenticação na camada do seu API Gateway, o que vai para a sua aplicação também carrega esta mesma chave de autenticação que pode ser usada para identificar esse usuário, ou mesmo, se você preferir, pode usar a própria base de dados do Kong para injetar dados do seu usuário, como o ID, o e-mail de contato, ou mesmo o nome dele, dependendo do que você está fazendo ali atrás na sua API. Isso facilita porque quando o Kong repassa essa requisição para as camadas inferiores, ele manda junto com essas requisições essas informações adicionais que você precisa para identificar quem é esse usuário, a que métodos ele tem permissão, dentro deste método ele tem permissão para editar, criar, buscar, deletar. Então você consegue colocar a sua API para trabalhar integrada com o Kong, dando assim mais dinamismo e deixando a sua aplicação muito mais segura. Nesse diagrama, você pode ver que o Kong ele atua basicamente como um firewall, porque ele vai ficar entre todas as requisições que vêm do seu front-end ou das suas aplicações, ou mesmo da sua interface externa, business to business, e a sua aplicação real. Isso faz com que você consiga utilizar o próprio Kong com alguns plugins para proteger a sua aplicação, para isolar ela de ataques de DDoS ou tentativas de injection ou mesmo tentativas de derrubar a sua aplicação. Como eu falei no começo desse vídeo, o Kong também consegue integrar com bancos de dados. Isso possibilita que você consiga ter várias máquinas de Kong rodando na mesma infraestrutura e que todas elas tenham a mesma informação, mesmo que você suba 2 ou 3 máquinas depois que a sua API sincronizou os métodos e as rotas que você precisa ter dentro do API Gateway. Dessa forma, você consegue escalar up e down a sua infraestrutura sem você precisar ressincronizar todos os métodos e todos os serviços que você tem disponível dentro da sua infraestrutura. O Cassandra é o mais recomendado deles porque é um banco de dados NoSQL extremamente poderoso, altamente escalável e que tem uma performance excepcional, usado por grandes empresas para atender demandas que nós, réis mortais desenvolvedores, às vezes não fazemos nem ideia. Então, para infraestruturas muito maiores, Cassandra é uma boa solução. Porém, se você está começando agora, se você ainda não chegou no ponto de ter um cluster de Cassandra rodando dentro da sua infraestrutura, você pode utilizar o Postgres, que também é um excelente banco de dados, e rodando com o Kong, ele oferece uma boa performance durante o período em que você ainda está crescendo. Uma das coisas mais fenomenais a respeito do Kong é o fato dele ter 2 APIs diferentes. Uma que é aquela onde você está entregando os seus próprios métodos, as suas rotas, os seus resources, e a outra que é a sua API de administrador do Kong. Ou seja, você consegue facilmente integrar a sua aplicação com o Kong e fazer com que a sua própria aplicação informe a ele que ela tem determinados métodos disponíveis que ela pode atender e se aquela máquina está ou não está disponível para uma lista de upstreams para receber requisições do cliente final. E em certos casos,
Você pode até mesmo criar várias APIs virtuais dentro do seu próprio Kong e que algumas delas vão operar somente internamente. E isso é fantástico, porque quando você tem microserviços interdependentes dentro da sua rede, fazer com que esses microserviços consigam se encontrar é muito importante para que a sua aplicação consiga escalar e se regenerar caso alguma coisa aconteça com algumas das máquinas que estão dentro do seu ecossistema. Fazer a integração com a API do Kong é muito fácil, ela respeita todos os princípios REST. Então você consegue encontrar várias bibliotecas já no GitHub, ou no NPM, ou em várias outras linguagens que já fazem a integração com o Kong e você basicamente precisa só entender quais são os objetos que você manda para lá e os objetos que você recebe de volta quando está fazendo uma integração de autenticação, por exemplo, informando o Kong quais usuários acabaram de logar na sua aplicação e tem permissão para poder acessar determinados métodos. Isso também facilita outras integrações mais avançadas, como verificações de segurança, análise de tráfego ou tomadas de decisões como bloqueio por faixas de IP ou mesmo por User Agent, que você pode implementar dentro da sua infraestrutura, tanto no formato de uma API como no formato de um worker, que vai verificar os logs ou verificar o comportamento de determinados usuários e tomar ações ativas, ao invés de simplesmente seguir uma cartilha ou um plugin padrão que segue o OASP, por exemplo. Então você pode criar e customizar plugins que vão proteger a sua aplicação de maneira que certos plugins ou certas soluções de mercado que vêm empacotadinhas nunca vão conseguir fazer. E isso te dá muito mais flexibilidade para criar aplicações mais robustas e mais seguras. Como eu estou falando sobre plugins no Kong, e que você pode criar os seus próprios plugins, mas o Kong já tem uma lista de plugins disponíveis para você baixar e sair usando prontos. Você tem parametrizações, você tem como customizar esses plugins, mas você tem diversas opções, inclusive alguns plugins premium, que são fornecidos por empresas especializadas em segurança, em performance e outras features que vão poder ajudar você a cortar caminho, principalmente se você está implantando o Kong pela primeira vez. Então, vamos ver na tela. Plugins como o Basic Authentication, HMAC Authentication, todos eles estão disponíveis no portal do Kong, na URL docs.konghq.com/hub, onde você tem acesso a esses plugins e você consegue fazer a instalação deles dentro do seu Kong de maneira super fácil e super dinâmica. Outra tendência de mercado que facilita muito a tratativa de autenticação dos usuários e também reduz o impacto sobre a performance é a autenticação JWT. Se você ainda não estudou esse modelo de autenticação para APIs, eu recomendaria você dar uma pesquisada e se inteirar um pouquinho, porque ela não é só uma tendência da modinha. Você ainda tem plugins de LDAP, LDAP Authentication, OAuth 2.0. Na parte de segurança, a gente tem plugins de Bot Detection, CORS, CORS é um plugin essencial para a sua API. Evitar que requisições venham cruzadas de domínios que não estão autorizados a consumir a sua aplicação é um procedimento fundamental, básico, que qualquer aplicação que fosse para um ambiente de produção deveria ter. Através do Kong você consegue fazer esse controle independente da sua aplicação. Veja bem que muitas das funcionalidades que a gente vê aqui nessa lista de plugins ou nativamente no Kong, como é o caso do Rate Limiting, que controla a quantidade de requisições por intervalo de tempo à sua aplicação, também estão disponíveis em muitos frameworks. Mas fazer esses tratamentos numa camada completamente independente, de forma muito mais leve, porque é basicamente a especialidade do Kong fazer esse tipo de tratativa, e você poder liberar esse processamento, esse consumo de recursos da sua API, da sua aplicação e deixar por conta do API Gateway, oferece muitas vantagens. Cada camada da aplicação que você conseguir atribuir a ela responsabilidades específicas e repassar para as outras camadas, distribuindo essas responsabilidades e essas cargas, você está ganhando performance na parte
que tem que ficar responsável pela regra de negócio e pelo faturamento do seu sistema, que é o core do seu sistema. Você ainda tem restrição de IPs, você ainda tem Salt Security, alguns plugins pagos como o Signal Science, o Alarm e outros que você consegue encontrar aqui dentro. São plugins que você vai instalar gratuitamente no Kong, mas vai contratar o serviço da empresa para que ela rode dentro do sistema de inteligência artificial e machine learning dela as rotinas que vão ajudar a proteger a sua aplicação contra ataques, invasões ou outras ações maliciosas que possam ser disparadas contra a sua plataforma. Bom, gente, eu acho que a lista é muito grande e eu não vou passar o resto do vídeo aqui falando e estendendo essa conversa para mostrar todos os plugins, porque nem todos os plugins são úteis para todas as pessoas que estão assistindo. Mas eu vou deixar o endereço do site do Kong aqui na descrição, se você quiser ir lá, dar uma olhadinha na lista de plugins disponíveis e ver quais deles se encaixam nas necessidades que você tem aí na sua aplicação. Fique à vontade, nós utilizamos. Se você quiser assistir o nosso vídeo falando sobre como nós, em 2 desenvolvedores, criamos uma aplicação em 3 meses que suportou mais de 40 mil usuários simultâneos dentro dela, eu vou deixar no card aqui no cantinho e vou deixar na descrição também para você entender como o Kong nos ajudou, não só nesse caso, mas em vários outros projetos que a gente já implementou. Então, vou ficando por aqui, não se esqueçam, vai aparecer 2 videozinhos aqui do nosso canal, nós estamos cheio de conteúdo super legal para vocês não precisarem sair do nosso canal e a gente se vê na próxima. Não se esqueçam de se inscrever. Grande abraço!